Então hoje eu vou apresentar para vocês a ferramenta do modelo de estratégias genéricas de Michael Porter. Na verdade, qualquer um que tenha estudado um pouquinho de estratégia, com certeza já ouviu falar do Michael Porter. E esse é um dos modelos que fez esse cara ficar extremamente famoso. Há algumas aulas a gente falou do modelo de 5 forças, também desenvolvido pelo Porter. E agora a gente vai trabalhar com as estratégias genéricas. Basicamente, o que esse Porter bolou? O que esse cara criou com o diagrama que a gente está vendo aqui? Ele criou uma separação, uma organização de diferentes tipos de estratégia. Na verdade, é impossível a gente enumerar o volume de estratégias diferentes que podem existir. Uma mesma empresa pode adotar 5, 10, 50, 500, 1000 estratégias diferentes para fazer gestão, para fazer planejamento, para fazer execução das suas ações. Mas o interessante desse modelo do Michael Porter é que a gente consegue enquadrar as estratégias em 3 tipos. Por isso o nome estratégias genéricas. A gente tem a estratégia de diferenciação, a gente tem as estratégias de liderança em custo e a gente tem a estratégia de foco. Basicamente, o nosso papel é, ao definir os objetivos da nossa organização, por exemplo, na elaboração do plano de negócios, que a gente consiga saber onde está encaixado determinado tipo de estratégia. Bom, esse quadro ele tenta mostrar num único diagrama, numa única matriz aqui, quais são as características de cada uma das estratégias genéricas. Por exemplo, se a gente quiser analisar a estratégia de diferenciação, do ponto de vista do alvo estratégico, ela atua no âmbito de toda a indústria, ou seja, todo um único segmento ou todos os perfis de clientes. E do ponto de vista de vantagem estratégica, a ideia é trabalhar a unicidade observada pelo cliente. Então vamos explicar isso um pouquinho melhor. O que é o âmbito de toda a indústria? Representa os clientes que essa estratégia busca atender. Quando a gente escolhe, opta por uma estratégia de diferenciação, significa que a gente quer trabalhar com todo tipo de cliente, sem escolher determinado segmento específico. O que muda neste caso? Muda a vantagem que a gente vai buscar. A estratégia de diferenciação, ela escolhe esse nome péssimo aqui, unicidade observada pelo cliente, na verdade é enxergar qual é o diferencial que o cliente vai olhar que torna aquele produto ou aquele serviço únicos para o cliente. Esse é o aspecto mais importante da estratégia de diferenciação. Então não é eu escolher especificadamente um segmento de mercado, um tipo de clientes, mas é eu oferecer um produto que traga algo único ou diferentes para aquele cliente. Então a gente pode ter dentro de um caldeirão uma série de tipos de estratégia que se encaixam no conceito genérico da estratégia de diferenciação. Então, esse seria o primeiro modelo de estratégia genérica, o primeiro tipo, de estratégia genérica. Depois da estratégia de diferenciação, a gente passa para a estratégia de liderança em custo. E aqui é interessante usar a expressão liderança em custo, como foi definido pelo Porter, porque existe uma confusão muito grande com a estratégia de preço baixo. São coisas bem diferentes. Tá? Muitas vezes uma estratégia de liderança em custo permite que você trabalhe com uma estratégia de preço também baixo. Mas nem sempre é isso que vai determinar. Por que eu dou o nome de estratégia de liderança em custo? Aqui a gente está procurando organizações que são altamente eficientes na gestão dos seus custos, na gestão de todos os seus gastos, para determinar a vantagem competitiva dela. Então eu posso ter organizações que estão operando com preços extremamente parecidos. Mas se eu tiver uma empresa que o custo é 10, tiver uma empresa que o custo é 5, o lucro dessa segunda empresa vai ser muito maior. Então a ideia da estratégia de liderança em custo é procurar ao mesmo tempo o âmbito de toda a indústria. Então eu estou procurando atender clientes independente do segmento que ele tiver, segmentos ou tipos diferentes, mas com uma posição voltada para o baixo custo. Então a ideia aqui é a gente encontrar diferenciais ou características da nossa empresa que permitam a gente reduzir o custo. Pode ser, por exemplo, adotando uma tecnologia nova. Um novo jeito de fazer a vinda da internet, por exemplo, permitiu com que várias empresas conseguissem operar a um custo muito menor. Quando as primeiras empresas aéreas dessa nova safra que vieram para o Brasil, por exemplo, a Gol, entraram no mercado, parte da estratégia delas era uma estratégia de custo baixo. Então, usando venda de passagens através da internet, reduzindo o número de serviços prestados pré, durante e pós-voo, eles conseguiram uma diferença de custo muito grande em relação aos players anteriores de mercado. E a diferença de custo foi tão grande que os caras acharam que a Gol entrou no mercado querendo, que ela estivesse negligenciando o pagamento de impostos, estivesse sonegando impostos. De tão baixo que foi a redução de custos. E as grandes empresas, Vale, Vitan, na época até Vasco,
achavam que era impossível praticar preços daqueles. E hoje o mercado aéreo conseguiu ficar ainda mais competitivo. Então a liderança em custo é procurar diferenciar e procurar aspectos do teu produto, do teu processo produtivo ou de tecnologias que você usa para a produção que permitam uma grande redução de custo. E por último, o último grupo de estratégias a gente chama das estratégias de foco. A estratégia de foco vai ser definida como procurando atuar em um único segmento. Então aqui foi o primeiro momento que eu diferenciei, o meu âmbito não é mais todo o segmento, é apenas um segmento. E aqui vem a parte interessante da estratégia de foco. Eu posso tanto trabalhar a questão da unicidade, posso trabalhar uma característica que diferencia o meu produto, que é único para aquele segmento que eu optei atender, quanto eu posso também trabalhar a posição de baixo custo. Então, ser eficiente nos meus processos para ter um baixo custo. Então, pessoal, o modelo de estratégias genéricas, ele vai permitir que você atue especificamente em uma delas. Você não tem como trabalhar a diferenciação e liderança em custo, o foco e liderança em custo. Cada uma delas é isolada, cada uma delas é diferente. Mas a grande sacada e o objetivo de fazer esse diagrama desse tamanho para explicar só essas três coisas é mostrar que a estratégia de foco permite que você cobre mais pelo teu produto, porque você vai apresentar uma diferenciação e você vai trabalhar especificamente naquele segmento. Seus produtos vão poder ser muito mais focados no público que você quer atender, assim como também ter um trabalho de liderança em custo, porque na verdade você não vai ter um volume de concorrência grande, porque a tua atuação é específica e é focada. Então o modelo de estratégia genérica de Michael Porter é um modelo que foi criado para a gente categorizar estratégias. Ou eu trabalho com diferenciação, um produto único, um aspecto do produto que torna ele único, ou eu trabalho com liderança em custo, onde eu busco eficiência operacional para reduzir os meus custos, melhorando minha lucratividade, ou por último, que hoje é a maior tendência, eu trabalho com a estratégia de foco, onde eu posso tanto trabalhar diferenciação quanto liderança em custo, mas principalmente eu escolho apenas um segmento para atuar. Isso permite um trabalho muito mais focado e gerar no final muitos mais resultados.